Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra do Senhor para cada um, né? Quem não está escutando vai ter a oportunidade de mais tarde escutar. Resposta do Senhor para o coração de cada um que estiver atento, né? Então abra seu coração, né? E eu declaro em nome de Jesus que seja uma terra fértil, preparada para receber aquilo que o Senhor quer colocar no teu coração hoje. E hoje a palavra que o Senhor colocou dentro de mim é justamente não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que o Senhor colocou dentro de você. Não desista, sabe, de palavras que o Senhor usou pessoas para falar ao teu coração desde o início que você aceitou Jesus, né? Tem palavras que o Senhor falou há muito tempo, né? E você sempre tem lembrado, mas o Senhor quer hoje dizer a ti, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que o Senhor tem preparado para ti, né? Setas do inimigo vão ser lançadas, né? Situações vão se colocar diante de você e de mim, mas a gente não pode parar, a gente não pode desistir. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. A gente aprende de Jesus, né? Então, tudo aquilo que Jesus já colocou no nosso coração, tudo aquilo que a gente já aprendeu diante dele, da palavra dele, ele tem nos ensinado diariamente como andar, como proceder, como falar, como agir diante de situações. Então, você já tem convicção, você e eu já temos convicção. Quem foi que nos ensinou? Não foram homens. Deus usa homens para nos ensinar, para nos instruir na palavra. Então, Ele quer que você persevere, continue, não desista. Não desistir. Desistir não é a solução. Desistir não é o caminho. Desistir é atalhos. Atalhos que quando a gente pega, né? Quando a gente pega atalhos, a gente chega no final, não tem porta, não tem saída, não tem solução, porque pegamos atalho. Aí a gente vai ter que voltar o caminho novamente para pegar o caminho certo. E isso leva-se tempo para retornar para o caminho certo. E Deus não quer que nós paramos, né? Mas Satanás, ele vai querer, ele vai usar de situações para que nós possamos pegar atalhos, né? Deus ele sempre vai usar das formas dele para nos alcançar, para nos dizer, não desista, continue. Ele disse assim lá em 2 Crônicos 15:7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Deus, ele recompensa aquele que obedece a ele. Deus, ele tem recompensa para nós. E não é uma recompensa de migalhas, não é uma recompensa de pouco, é uma recompensa de muito. Ele tira do pouco para colocar a gente no muito. Ele tira a gente das trevas para nos colocar na luz. Ele diz ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com o meu Pai em seu trono. Lá em Apocalipse. Então, ele nos garante que dará a nós um futuro brilhante, não só espiritualmente, não só depois de tudo isso que passar, mas o Senhor vem, né, querendo que a gente continue, não desista, para dizer que Ele tem o melhor dessa terra para a gente. Ele sempre vai ter o melhor para nós em todos os momentos, né? Ou aonde nós estamos, ou aonde iremos morar um dia eternamente, ele sempre tem o melhor para os seus filhos, né? Quando José foi vendido, né, pelos seus irmãos para ser escravo, ele não desistiu. Imagina se José tivesse desistido. Imagina se Abraão tivesse desistido.
Imagina se Paulo tivesse desistido. Imagina se o próprio Jesus tivesse desistido, né? Eles tinham convicção daquilo que o Senhor tinha colocado dentro dele, dos sonhos, desejos, realizações. Cada um de nós temos desejos a se realizar. Mas o Senhor diz na palavra dele que ele realiza o desejo do nosso coração. Assim como Deus diz, vai acontecer. Mas tudo tem um tempo certo. Ele precisa nos preparar, nos capacitar. Ele precisa nos instruir. Ele precisa colocar dentro de nós ferramentas certas. Ontem eu saí com minha filha e fui comprar um sapato para ela. Estou dando um exemplo de algo que o Senhor trabalhou ontem no meu coração. Trabalhou não, Ele falou algo a mim ontem. E deu uma chuva muito grande, muito grande. Essa chuva foi tão grande que muitos paravam, né, para esperar a chuva passar. E eu olhando aquela chuva passar e o Espírito Santo falando dentro de mim. Parou 2 pessoas de moto e ficaram lá esperando. E umas 4 pessoas que iam trabalhar pararam. Eu estava sentada esperando a pessoa abrir o comércio para comprar esse sapato para minha filha. Meu carro estava do lado, né? E o Espírito Santo falando: olha, filha, você não deve desistir, porque muitos estão parando por conta da chuva. Porque a chuva se levantou e muitos estão parando. Muitos vão chegar atrasados no seu trabalho, né? Muitos pararam de chegar naquele lugar determinado que eles iriam. Mas você não vai. E eu fui, o rapaz não chegou, eu entrei no meu carro e continuei. A chuva era tão grande, que o limpador, no máximo, ele não estava dando vencimento. E quem mora em Campina sabe da chuva que teve ontem. E eu dentro de mim, não vou desistir, vou continuar. E quando eu cheguei no lugar onde eu queria, né, na minha casa, até lá eu passei por muitas situações até chegar lá. Né? Eu passei por um certo local que o carro passou, eu deixei um dedo do vidro aberto para não embaçar o vidro dentro do carro. E o carro do lado passou em alta velocidade e entrou água dentro do meu carro, água suja com esgoto. E o Senhor falando comigo, né? Aquelas situações que estavam acontecendo. Passei por uma lombada que eu não vi por conta de tanta água, tanta chuva. E o Senhor falando comigo. Você vai perseverar, você não vai desistir, mas vai acontecer coisas nesse trajeto. Vai acontecer situações, você vai se molhar, você vai se sujar, você vai, né? Eu passei, né? Eu tinha que andar devagar. E muitas vezes, gente, não é andar na velocidade para chegar máxima, mas continuar. Não parar. Perseverar, que você vai chegar lá. Não é a velocidade. Tem muita gente que anda numa velocidade máxima, né? Um corredor, quando ele está correndo, que sai do ponto inicial para chegar no final, tem uns que, se ele der o seu gás, na metade do trajeto, ele já cansa e não vai poder chegar e vai parar. Mas aqueles que perseveram andando, correndo devagar, na sua força, ele chega até o final. Né? Então, não é a velocidade. Muitos estão correndo para chegar. Não é dessa forma. Deus vai te dizer a velocidade que você tem que andar. Né? Então, Deus, ele é poderoso, gente. Ele vai nos ensinando. E diante daquela circunstância que eu passei ontem, né? O Senhor me relatando, me ensinando. Não desista. Não é porque você está andando devagar que você não vai chegar. Você vai chegar no ponto final, aonde eu, né, prepararei para você. Deus já preparou o lugar de perfeição para nós, o lugar de plenitude, o lugar de dupla honra, o lugar de honra, gente, para nós. Deus já preparou tudo para nós.
Nós é que às vezes ficamos ansiosos, preocupados, mas o Senhor já preparou o melhor para nossas vidas. E Ele preparou e fez um banquete para nós se deleitar nele. Sabe? Um banquete na presença dos nossos adversários. Sabe? Ali eu passei, né? Por uma lombada, não tinha visto, mas não perdi o controle do meu carro. Não perdi, né? Não quebrou nada, sabe? Não tive nenhum dano, porque o Senhor estava comigo. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, né? A gente fica um pouco ansioso, preocupado, mas confiante, porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Eu cheguei aonde eu desejava chegar. Cheguei em paz. Não perdi nada, não tive nenhum dano, porque o Senhor estava comigo, os anjos do Senhor estavam ao meu lado, ao meu redor. Nada de mal prevalecerá contra nossas vidas, porque o Rei da Glória está conosco. Então, naquele lugar que o Senhor preparou para a gente, Ele já chegou, Ele já organizou. Então, não temos o que temer. Você e eu, nós iremos chegar. Apenas não desista. Não desista, continue andando na sua força, sabe? Tem dias que nós não temos força, mas a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. Ele diz lá em Salmo 46, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa fortaleza, né? Deus está conosco, gente, em todos os momentos. Ele nunca saiu do barco. Você e eu já colocamos ele no barco da nossa história, então pode ter certeza que ele não saiu dele. Ele está lá. Quando a gente clama, ele está lá para resolver. Quando tem um problema, ele está lá para resolver. Né? Ele inclina os ouvidos dele para nos escutar. Ele tem a solução, porque ele é a solução. Ele é a porta. Ele é a estratégia que nós temos. Né? Então, assim, o Senhor falando a mim, tem pessoas que têm ferramentas erradas, querem andar da forma errada sem a ferramenta certa, né? Querem chegar no final, no lugar certo determinado sem a ferramenta certa. Para aquela ocasião que estava chovendo, né? Aquelas pessoas estavam de moto, mas não era a moto que ia levar elas até lá. Porque se elas fossem andar de moto naquela chuva, elas não iam chegar da forma certa naquele lugar. Então elas iam passar por muitas tribulações, até poderia chegar, mas as tribulações iam ser muito maiores. Então Deus ele vai dar a direção certa, a ferramenta certa, a instrução certa, né? A instrução que aquelas pessoas tiveram, não sei se foram instruções de Deus, né? Se era de parar. Mas você acha que Deus vai dar uma instrução, né? Tem certas ocasiões que o Senhor realmente vai dar a instrução da gente parar um pouco. Porque naquele momento a ocasião é para parar. Mas ali a instrução que o Senhor estava me dando não era de parar, porque Ele queria me ensinar algo. Sabe, gente? Então, Deus, ele sempre vai ter a ferramenta certa, a instrução certa, né? A palavra certa, o lugar certo, a porta certa. Nem toda porta é a porta que Deus abre, né? Nem todo lugar que está nas nossas vistas é o lugar que o Senhor preparou para nós. Deus, ele confunde a lógica humana. Às vezes tem tudo, aquele lugar tem tudo para ser o lugar certo para nossas vidas. Um emprego, uma solução que nós estávamos esperando em Deus, mas às vezes não é. Não é a direção que Deus tem para nós. E às vezes, né, a alma e a carne, ela fala, eita, vai dar tão certo esse lugar. Essa é a porta que eu precisava. Essa é a porta de Deus. Mas tudo que vem de Deus nos traz paz. Tudo que vem de Deus encaixa da forma certa. Se você pegar uma panela
duas panelas, aliás, e pegar uma tampa de uma panela e tentar colocar na outra, não vai dar certo. Aquela panela, ela tem a tampa certa, específica, na numeração certa, na largura certa, com a estratégia certa de encaixar naquela panela. Não é qualquer tampa. Não é qualquer tampa que vai dar numa específica panela. Então, não é qualquer porta que vai encaixar na nossa vida. Não é qualquer lugar que vai dar certo para nós. Não são amizades que a gente acha que é certa que vai encaixar para o nosso propósito daqui para adiante. Eu creio que Deus está falando ao teu coração, né? Então, não são todas as ferramentas. Tem a ferramenta certa para o próximo, a próxima estação que o Senhor preparou para a sua vida e a minha. Tem a ferramenta certa. A ferramenta que Deus deu há um tempo atrás não é essa ferramenta que vai encaixar para esse tempo, para essa estação em sua vida. Deus, ele vai dar uma nova ferramenta, uma nova instrução para você avançar mais um degrau de sua vida. Porque o Senhor, ele sabe o que faz. Nós não sabemos. Nós somos totalmente dependentes de Deus para tudo. Para respirar e para fazer e tomar qualquer atitude em nossas vidas. Deus é contigo em todo sempre, para todo sempre, conosco, né, aliás. Lá em Filipenses 4:3 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava falando à igreja de Filipenses que passou por situações difíceis e por situações fáceis. E ele aprendeu a viver nas duas situações. Nós precisamos aprender a saber lidar com qualquer situação que se levantar em nossas vidas. Mas ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Nós não podemos só, é naquele que nos fortalece. É em Deus. Nele nós podemos tudo. Porque ele sim está conosco, nos ajudando a caminhar e a chegar no lugar que o Senhor preparou para nossas vidas. Amém, gente? Então essa é a palavra de hoje. Não desista. Teve outro dia que eu dei a palavra que o Senhor não desiste de você. Hoje ele está dizendo: você não desista dos meus sonhos. Você não desista do lugar de dupla honra. Você não desista daquilo que eu já te falei. Não esteja atenta às vozes alheias, às vozes que muitas vezes dizem: você não vai conseguir, você não vai chegar, você não consegue, você não estudou, você não tem isso, você não tem aquilo para chegar até lá. E quem foi que disse que nós temos? Deus, ele tem. E ele nos dá a ferramenta certa. E ele nos dá a direção certa. E ele nos mostra a pessoa certa que ele vai colocar em nossas vidas para nos ajudar a chegar nos planos de Deus para nós. Nós decidimos estar no melhor de Deus. Então, se nós decidimos, o Senhor está controlando, está organizando, está ajustando, está limpando o lugar, está nos direcionando nesse caminho que nós decidimos estar até o lugar final, que é o lugar, a terra de Canaã. Deus tinha preparado uma terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, para o povo que estava escravizado há 430 anos. E eles provaram? Não, porque desistiram. Foram desobedientes. Muitos desistiram, os que desistiram ficaram, voltaram para o Egito. Os que perseveraram andaram não perseverando da forma certa, perseveraram da forma errada, com a intenção errada, em desobediência. Esses não chegaram, porque não vai chegar quem estiver andando. Eu estou até perseverando, mas se estiver perseverando da forma errada, não chegará. Mas se estiver perseverando da forma certa, com a intenção certa do coração, um coração alinhado, um coração aquebrantado, com um coração humilde diante de Deus,
pode ter certeza, continue, que você vai entrar na terra prometida. Josué e Caleb entraram, porque eles não mudaram. Eles seguraram aquilo que Deus tinha falado, que ia dar a eles. Ainda que eles viram gigantes, ainda que eles viram situações ao contrárias, eles continuaram perseverando. Eles não desistiram. E a Bíblia diz que eles entraram na terra de Canaã. Mas até lá tiveram um percorrer, passaram situações. Né, gente? A gente nunca vai deixar de passar situações difíceis em nossas vidas. O próprio Jesus, ele disse, no mundo terás aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, eu passei, mas eu venci, eu fui homem igual a você. Né? Ele se fez carne, como eu e você, e ele venceu. Então não é diferente conosco. Jesus, ele perseverou. Jesus, ele não desistiu, porque ele sabia que o melhor estava por vir. Ele não desistiu. Foi fácil? Não foi. Pagar um preço por alguém, né? Pagar algo que ele não tinha cometido. Ele levou um pecado de humanidade. Mas ele perseverou, ele continuou, ele não desistiu. Ele disse, eu preciso obedecer o meu Pai. Ele se dispôs para fazer a vontade do Pai. Nós estamos aqui, gente, nos disponibilizando para Deus, para fazer a vontade de Deus, porque Ele nos chamou para algo. E se a gente desistir, como é que a gente vai chegar naquele lugar de plenitude do Senhor para nós? Jesus, ele chegou, ele venceu tudo. E hoje ele está sentado ao trono do Pai, como aqui diz lá em Apocalipse. E ele diz, aquele que não desistir, né, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Então vamos continuar essa nossa trajetória, que o Senhor sempre tem algo melhor para nós. Ele sempre vai ter. Amém, gente? Fiquem na paz do Senhor. Não desista. Nunca desista. Se o Senhor disse, não desista do teu casamento, não desista. Continua. Fácil? Não é. Continua. Tá difícil seu relacionamento? Não desista. Deus é contigo. Se Ele te deu a direção, não desista. Família é bênção, casamento é bênção, né? Às vezes a gente tem escolhas que nós escolhemos, não esperamos o tempo de Deus. Mas se nós estamos perseverando em Deus, pedimos resposta ao Senhor e Ele nos deu, então continua. Não desista, porque Deus, Ele vai fazer algo grande em tua vida. Se Deus disse, não saia desse trabalho, persevera. Então é porque Ele sabe o que diz. Não desista do teu trabalho. Se o Senhor te disse isso, não desista. Não desista dos teus filhos. Deus, Ele não desistiu de mim e de você. Ele deu o filho dele por mim e você e nós. Não desista. Então quem somos nós para desistir dos nossos filhos? Não desista. Não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que Deus já colocou. Sabe, gente, tem coisas que Deus coloca dentro de nós que nem nós mesmos conseguimos desistir. A gente tenta, mas não consegue. Então não desista. Vai chegar. Vai acontecer. Deus vai fazer. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é Deus. Lá em Lucas 1,37 diz, Deus é Deus do impossível. Deus é especialista em transformar impossibilidade em possibilidade. Ele é especialista. Aquilo que a gente não consegue fazer, Ele faz. Amém, gente? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado para todos vocês. Cheio de paz, de unção, da presença do Senhor. Que o Senhor possa guiar cada um. Que o Senhor possa instruir cada um. Que o Senhor possa ajudar, dando força cada vez mais a você de vencer todos os obstáculos que se levantar em sua vida. Vai ter momentos que o Senhor vai mandar você silenciar e obedeça. Porque se essa for a direção,
essa vai ser a solução para muitos problemas da tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor e Deus é contigo em todos os momentos.